Vamos então abrir, no livro de Juízes. Vamos a abrir entonces en el libro de Jueces, Capítulo 17, versículo 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Capítulo 18, versículo 1. Capítulo 18, versículo 1. Naqueles dias não havia rei em Israel. En aquellos días no había rey en Israel. Capítulo 19, versículo 1. Capítulo 19, verso 1. Naqueles dias em que não havia rei em Israel. En aquellos días, cuando no había rey en Israel. E o capítulo 21, verso 25. Capítulo 21, verso 25. Assim o livro conclui. Y así concluye el libro. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Essa expressão aparece então 4 vezes no livro de Juízes. Esta expresión aparece entonces 4 veces en el libro de Jueces. E claro que são menções importantes. Y es claro que son menciones importantes. Uma ênfase importante. Un énfasis importante. O que tornou o período dos juízes o período mais negro na história de Israel ¿Qué es lo que volvió en el libro de Jueces el periodo más negro del pueblo de Israel? foi exatamente essa questão. Fue exactamente este asunto. Não havia rei em Israel No había rey en Israel e cada um fazia o que achava mais reto. y cada uno hacía lo que creía más recto. O nosso melhor para Deus não basta. Lo mejor nuestro para Dios no es suficiente. Nosso bom senso e nossas boas intenções não bastam. Nuestro sentido común y nuestras buenas intenciones no bastan. Nós carecemos do governo de Deus, Nosotros carecemos del gobierno de Dios, do significado da supremacia de Cristo, del significado de la supremacía de Cristo, do encabeçamento de Cristo del encabezamiento de Cristo sobre nossas vidas pessoais, sobre nuestras vidas personales, familiares familiares e as assembleias do Senhor. y las asambleas del Señor. Não havia rei em Israel. No había rey en Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Como falamos na primeira sessão, Como hablamos en la primera sesión, os livros de Juízes e Ruth los libros de Jueces y Ruth fazem um par impressionante. hacen un par impresionante. O livro de Juízes é o livro da batalha espiritual. El libro de Jueces es el libro de la batalla espiritual. E o livro de Ruth é o livro da união com Cristo. Y el libro de Ruth es el libro de la unión con Cristo. A tipologia da batalha espiritual em Juízes, La tipología de la batalla o combate espiritual en Jueces, daqui a pouco entraremos em alguns poucos detalhes, de aquí en adelante entraremos en algunos pocos detalles. ela é uma tipologia muito precisa. Es una tipología muy precisa. Quando estudamos a história dos inimigos que oprimiram Israel, Cuando estudiamos la historia de los enemigos que oprimieron el pueblo de Israel, esses inimigos particularmente falam de aspectos específicos da batalha espiritual. estos enemigos hablan de aspectos específicos de la batalla espiritual. Então talvez desde já pudéssemos citar algo sobre isso. Entonces quizás desde ya podríamos citar algunos de ellos, algunos ejemplo. casos. Por ejemplo, No capítulo 1 de Juízes, en el capítulo 1 de o Jueces, povo de Deus foi oprimido el pueblo de Dios fue oprimido por Cushan ou Cusã Risataim. Capítulo 3, capítulo 3, versículo 8. versículo 8. Fue oprimido por Cusam Risataim, Sí. rey de Mesopotamia. Esse rei da Mesopotâmia, Este rey de Mesopotamia, chamado Cusã ou Cushan Risataim, llamado Cusam Risataim, essa expressão Cush esta expresión Cus significa trevas. significa tinieblas. E esse termo Risataim Y este término Risataim significa duplamente malicioso. significa doblemente malicioso. Cushan Risataim Cusam Risataim é uma figura do mundo, es una figura del mundo, trevas. tinieblas. Esse foi o primeiro inimigo descrito no livro dos Juízes. Este fue el primer enemigo descrito en el libro de E o Jueces. Senhor então levantou Otoniel Y el Señor entonces levantó a Otoniel para libertar o povo dessa opressão. para libertar al pueblo de esta opresión. Logo em seguida, Enseguida, no capítulo 3 mesmo, en el capítulo 3, nós temos Eglon. tenemos a Eglón. Está aí a partir do verso 12. Está a partir desde el verso 12. Ele era o rei dos Moabitas. Él era el rey de los Moabitas. Muito claro na Bíblia que os Moabitas são uma figura da carne.
Es muy claro en la Biblia que los moabitas son una figura de la carne. Agora aqui há uma situação interessante. Entonces aquí ahora hay una situación interesante. Eglon, Eglón, e o nome Eglon significa círculo, el nombre Eglón significa un círculo, porque ele era círculo. porque él era un círculo. Ele era extremamente obeso, Él era extremadamente obeso, era rei gordo. era un rey gordo. Mas veja como esse rei gordo foi exterminado. Pero mira cómo este rey gordo fue exterminado. A primeira coisa é que essa figura de gordura na Bíblia, La primera, la primera mención. não, essa figura de gordura na Bíblia, Esta figura de gordura en la Biblia, no que se refere ao sacrifício, en lo que se refiere a sacrificios, fala de primazia. nos habla de primacía. Toda gordura era oferecida ao Senhor. Toda gordura era ofrecida al O Señor. sacerdote não comia da gordura. El sacerdote no comía de la Era gordura. o mais excelente do animal. Era lo más excelente del animal. Mas quando se aplica àqueles que pertencem ao Senhor, Pero cuando usted aplica esto a aquellos que pertenecen al Señor, então aí o assunto já é mais complicado. pero entonces el asunto es más complicado. Porque gordura fala de aumento da carne. Porque gordura habla del aumento de la E carne. muito interessante quando você lê a história de Eglon, que está aí, Y es muy interesante cuando usted lee la historia de Eglón que está allí, como Deus usou Eud cómo Dios usó a Od para libertar da opressão dos moabitas. para libertar de la opresión de los moabitas. Eud se apresenta a Eglon. A Od se presenta a Eglón. Você tem o texto aí no capítulo 3, Usted tiene el texto allí en el capítulo 3, a verso partir 12, do verso 15. a partir del verso 15, Então depois você localize aí. y después usted lo puede localizar. E ele faz como se fosse mensageiro de Eglon. Y él hace como si fuese un mensajero de Eglón. Ele era canhoto, Él era sordo. usava sua mão esquerda. Usaba su mano izquierda. Então ele tinha o seu punhal do lado direito. Y él tenía su puñal del lado derecho. Então quando ele se apresentou ao rei Eglon, Y cuando él se presentó al rey Eglón, ele toma sua mão esquerda él toma su mano izquierda e retira o punhal do seu lado direito. y retira el puñal de su lado derecho. O rei nunca poderia imaginar El rey nunca podría imaginar que aquilo era uma arma, que aquello era un arma, mas sim uma mensagem. pero sí un mensaje. E Eud disse assim a ele: Y Ahod dijo así a él: tenho uma palavra de Deus para você. tengo una palabra de Dios para ti. E quando ele diz tenho uma palavra de Deus para você, Y cuando él le dice tengo una palabra de Dios para ti, então ele saca o seu punhal. entonces él saca su puñal. Ele então penetra o corpo de Eglon. Y entonces penetra el cuerpo de Eglón. E é dito que esse punhal entrou no seu corpo até o cabo, a parte onde se segura. Entonces he dicho que el puñal entró en el cuerpo hasta la empuñadura. Todo aquele punhal. Todo aquel puñal. E o verso 20 do capítulo 3, Y en el versículo 20 del capítulo 3, a parte final, en la parte final, tenho a dizer-te uma palavra de Deus. tengo palabra de Dios para ti. E Eglon se levantou da cadeira. Y entonces se levantó de la silla. Então ocorre o que nós acabamos de dizer. Y entonces aconteció lo que acabamos de decir. Muito interessante essa figura. Muy interesante esta figura. Como que esse inimigo foi deposto, derrubado? ¿Cómo que este enemigo fue derribado? A palavra de Deus é viva e eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Punhal de 2 gumes. Un puñal de 2 filos. Qual é o instrumento de Deus para lidar com a nossa vida carnal? ¿Cuál es el instrumento de Dios para lidiar con nuestra vida carnal? A palavra de Deus que é viva e eficaz. La palabra de Dios que es viva y eficaz. Ela é uma espada cortante de 2 gumes. Ella es una palabra cortante de 2 filos. Hebreus 4:12. Hebreos 4:12. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Ella penetra hasta el punto de dividir el alma y del espíritu. Então o instrumento E ele de é Deus para lidar com a vida da carne Entonces es el instrumento de Dios para lidiar con la vida de la carne. é a palavra de Deus. Es la palabra de Dios. E por quê? ¿Y por qué? Porque a palavra de Deus é que opera em nós a morte da cruz. Porque es la palabra de Dios que opera en nosotros la muerte de la cruz. O valor da obra da cruz que o Senhor realizou El valor de la obra de la cruz que el Señor realizó é apropriado por nós pela palavra de Deus. es apropiado por nosotros a través de la palabra de la cruz. Cristo realizou uma obra objetiva. Cristo realizó una obra objetiva. Ele se ofereceu na cruz do Calvário. Él se ofreció en la cruz del Calvario. Então o poder da sua morte Entonces el poder de su muerte e o poder da sua ressurreição y el poder de su estão resurrección disponíveis a nós están disponibles para nosotros através da palavra de Deus. a través de la palabra de Dios. Irmãos, como isso é importante. Hermanos, ¿cuán importante es eso? Tenho a dizer-te uma palavra de Deus. Tengo que decirte una palabra de Dios. Então aquele inimigo foi penetrado Entonces aquel enemigo fue penetrado e derrubado
y derribado. E a escravidão aos moabitas Y la esclavitud a los moabitas foi encerrada ali naquele tempo. fue terminada en aquel tiempo. A palavra de Deus é o instrumento de libertação. La palabra de Dios es el instrumento de libertad. Tudo que Cristo é e fez Todo lo que Cristo es y hizo se fez disponível para nós na sua palavra. se hizo disponible para nosotros a través de su palabra. Por isso o inimigo de Deus detesta a palavra de Deus. Por eso que el enemigo de Dios detesta la palabra de Dios. Não me lembro se já relatei isso para os jovens aqui. No me acuerdo si ya relaté esto para aquí a los jóvenes. Quando Maria I, chamada a Sanguinária, estava no trono da Inglaterra, Cuando María I, llamada la sanguinaria, estaba en el trono de Inglaterra, ela deu uma ordem. ella dio una orden. Em todo lar em que uma Bíblia fosse encontrada, En todo hogar en que una Biblia fuese encontrada, o dono daquele lar, o pai de família, deveria ser decapitado, el dueño de aquel hogar, el padre de familia, debería ser decapitado. parte do seu sangue ia ser recolhido numa bacia Parte de su sangre iba a ser recogida en una vasija e a Bíblia naquela família y la Biblia de aquella familia seria mergulhada naquele sangue. sería sumergida en aquella sangre. Por que isso assim? ¿Por qué hizo eso así? Porque o inimigo de Deus Porque el enemigo de Dios detesta a palavra de Deus. detesta la palabra de Dios. Todos os avivamentos espirituais Todos los avivamientos espirituales tiveram ponto central. tuvieron un punto central. A palavra de Deus foi de novo aberta. La palabra de Dios fue nuevamente abierta. Revelação sobre as Escrituras. Revelación sobre las Escrituras. Não vamos entrar nisso agora, No vamos a entrar sobre eso ahora. senão nós vamos ficar tendentes a ficar nesse assunto. Si no, vamos a tener la tendencia de quedarnos en ese asunto. Tão maravilhoso. Tan maravilloso. Mas nós vamos voltar nele quando falarmos sobre Esdras, Pero vamos a volver a él cuando hablemos sobre Esdras, o homem da palavra. el hombre de la palabra. E o que o Senhor fez através de Esdras e a palavra dele. ¿Y qué es lo que el Señor hizo a través de Esdras y la palabra de él? A palavra de Deus através de Esdras. La palabra de Dios a través de Esdras. Então esse é o segundo inimigo que mencionamos aí, rapidamente. Entonces este es el segundo enemigo que mencionamos aquí rápidamente. Capítulo 4. Capítulo 4. O inimigo aqui se chama Jabim. El enemigo aquí se llama, Versículo 1. sí, versículo 1, Dois. Javín. Sim, versículo 2. Versículo 2. Rei dos cananeus. El rey de los cananeos. Canaã significa partes baixas. Canaán significa partes bajas. Jabim, em particular, fala das paixões da carne. Javín en particular habla de las pasiones de la carne. Então estude esse livro com essa tipologia. Entonces estudia este libro con esta tipología. O rei da Mesopotâmia, El rey de la Mesopotamia, Cushan-Risataim. Cusam Risataim. Risataim, Fala do mundo. que habla del mundo. Eglon, Eglón, o rei dos Moabitas. el rey de los moabitas. Moab fala da carne. Moab habla de la carne. Então já temos o mundo, Tenemos el mundo, a carne, la carne, e agora Jabim, y ahora o Javín, rei dos cananeus. el rey de los cananeos. Canaã, porções baixas. Canaán, porciones bajas. Jabim e os cananeus falam das paixões da carne. Javín y los cananeos hablan de las pasiones de la carne. Depois nós temos os midianitas, Después tenemos los midianitas, capítulo 6, capítulo 6, com Gideão, con Gedeón. sem entrarmos nos detalhes, Sin entrar en los detalles, porque não teremos tempo para isso. porque no tenemos tiempo para eso. Os midianitas têm uma tipologia espiritual muito interessante. Los madianitas tienen una tipología espiritual muy interesante. Quando o povo plantava a sua lavoura nos dias dos midianitas, Cuando el pueblo plantaba en los días de los madianitas, eles não conseguiam colher os seus frutos. ellos no conseguían recoger sus frutos. Os midianitas vinham e colhiam toda a plantação. Los madianitas venían y recogían toda la plantación. Esse evento narrado no capítulo 6 de Juízes é muito interessante. Este evento relatado en el capítulo 6 de Jueces es muy interesante. Preste atenção por quê. Pongan atención por qué. Durante o período dos juízes, Durante el periodo de Jueces, eles estavam na terra. ellos estaban en la tierra. Já passaram o Jordão, Ya pasaron el Jordán, já começaram a possuir a terra. comenzaron a poseer la tierra. Não expulsaram os inimigos totalmente. No expulsaron a los enemigos totalmente. Essa foi sua falha. Esa fue su falla. Conviveram com os inimigos. Convivieron con los enemigos. Isso é sempre um problema. Eso es siempre un problema. E os inimigos finalmente os corromperam. Y los enemigos finalmente les corrompieron. Então os juízes foram levantados. Y entonces los jueces fueron E levantados. eles eram libertadores políticos e espirituais do povo. Ellos eran libertadores políticos y espirituales del pueblo. 14 juízes 14 jueces. nesse ciclo dentro do livro. En este círculo dentro del Daqui a libro. pouco vamos falar um pouco rápido sobre isso. De aquí a un poco vamos a hablar rápidamente sobre eso. Gideão Gedeón foi um dos juízes. fue uno de los jueces. Eles estavam na terra, Ellos estaban en la tierra, mas a terra não estava neles. pero la tierra no estaba en ellos. Compreendeu?
¿Comprenden? Nós estamos em Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Nós já estamos na terra. Nosotros ya estamos en la tierra. Mas quanto da terra está em nós? Pero ¿cuánto de la tierra está en nosotros? Nós já estamos em Cristo. Nosotros ya estamos en Cristo. Mas quanto de Cristo tem sido formado em nós? Pero ¿cuánto de Cristo ha sido formado en nosotros? Essa é a nossa segurança. Esa es nuestra seguridad. No que concerne ao testemunho de Deus. En lo que concierne al testimonio de Dios. No que concerne ao avanço da vida cristã. En lo que concierne al avance de la vida cristiana. Todos os cristãos, se são genuínos, estão em Cristo. Todos los cristianos, si son genuinos, están en Cristo. Mas por que alguns vivem uma vida tão bela, Pero ¿por qué algunos viven una vida tan vieja, tão rica, tão cheia de glória? tan llena de gloria, tan rica? Por quê? ¿Por qué? Porque não apenas estamos em Cristo, Porque no solo estamos en Cristo, mas Cristo tem que ser formado em nós. sino que Cristo tiene que ser formado en nosotros. Paulo não diz assim em Colossenses 1:28, ¿No dice Pablo así en Colosenses 1:28? 1:27. 1:27. Vós em Cristo, a esperança da glória. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ele não diz vós em Cristo, Él no dice vosotros en Cristo, mas Cristo em vós. sino Cristo en vosotros. Cristo em vós Cristo en vosotros é que é a esperança da glória. es la esperanza de gloria. Compreendeu a diferença? ¿Comprende la diferencia? Nós todos já estamos em Cristo. Nosotros todos ya estamos en Mas Cristo. qual é a esperança de que haja uma expressão de Deus em nós? Pero ¿cuál es la esperanza de que haya una expresión de Dios en nosotros? Apenas pelo fato de estarmos em Cristo? ¿Solo por el hecho de estar en Cristo? Não e não. No y no. Para que haja expressão de Cristo em nós, glória de Cristo em nós, Para que esté la expresión de Cristo, gloria de Cristo en nosotros. então Cristo em vós é a esperança da glória. Entonces Cristo en vosotros la esperanza de gloria. E por isso, meus filhinhos, por quem eu sofro dores de parto, Entonces por eso, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, até que Cristo seja formado em vós. hasta que Cristo sea formado en vosotros. Então há uma grande lição aí em Juízes 6, Gideão. Entonces hay una gran lección allí en Jueces 6, Gedeón. Eles estavam na terra, Ellos estaban en la tierra, mas eles não conseguiam comer da terra. pero ellos no conseguían comer de la tierra. Os inimigos os saqueavam. Los enemigos les saqueaban. Guarde isso. Guarde eso. Os inimigos os saqueavam. Los enemigos los saqueaban. Agora, ainda há algo mais precioso aqui. Pero aún algo más precioso aquí. Escute bem. Escuche bien. Qual foi o método de Gideão para que aquela lavoura, o produto da terra, fosse resguardado? ¿Cuál fue el método de Gedeón para que los frutos fuesen resguardados? Muito interessante. Muy interesante E muito maravilhoso. y muy maravilloso. Gideão orientou o povo a malhar o trigo para separar a casca do grão, Gedeón orientó al pueblo para moler el trigo, separar la cáscara del grano, não na eira, no en la era, porque ali ficaria exposto aos inimigos. porque ahí estaría expuesto a los enemigos, Mas Gideão malhava o trigo no lagar, sino que Gedeón molía el trigo en el lagar, para pôr a salvo dos seus inimigos. para ponerlo a salvo de sus enemigos. Que princípio espiritual mais precioso é esse? ¿Qué principio espiritual más precioso es este? Vamos explicá-lo. Vamos a explicarlo. O que significa o lagar? ¿Qué significa el lagar? Não há nenhuma dúvida. No hay ninguna duda. Nosso Senhor falou, este lagar eu pisei sozinho. Nuestro Señor dijo, este lagar lo pisé solo. É claro que o lagar fala da cruz. Es claro que el lagar habla de la cruz. E do que fala o trigo? ¿Y de qué habla el trigo? Da própria pessoa do Senhor. De la propia persona del E Señor. também da palavra de Deus. Y también de la palabra de Ele é Dios. o grão de trigo que caiu na terra. Es el grano de trigo que cayó en la tierra. Trigo fala de Cristo mesmo Cristo habla el trigo habla de Cristo mismo. e trigo fala da palavra de Deus, Y trigo habla de la palabra de Dios, que é semeada na terra. que es sembrada en la tierra. Cristo é a palavra de Deus. Cristo es la palabra de Dios. Ele é o verbo. Él es el verbo. Ele foi semeado na terra. Él fue sembrado en la tierra. Então qual é o princípio espiritual de Juízes? Entonces, ¿cuál es el 6. principio espiritual de Jueces 6? Juízes 6, com Gideão. Con Gedeón. Qual é o segredo para nós guardarmos a palavra de Deus em tempos de opressão? ¿Cuál es el secreto de Dios para guardar la palabra de Dios en tiempos de opresión? Na batalha espiritual. En la batalla A espiritual. palavra de Deus precisa ser guardada mediante o trabalho da cruz. La palabra de Dios necesita ser guardada mediante el trabajo de la cruz. Como falamos na primeira sessão, Como dijimos en la primera sesión, se não tem havido um real trabalhar da cruz em nós, si no ha habido un real trabajar de la cruz en nosotros, o inimigo nos roubará da palavra de Deus. el enemigo nos robará la palabra de Dios. Por quê? ¿Por qué? Há tantos textos nos Salmos que são tão interessantes. Hay tantos textos en Salmos que son tan interesantes. Por exemplo, o salmista diz assim: Por ejemplo, el salmista dice así: sobre o meu dorso lavraram os aradores.
Sobre mis lomos labraron los labradores. Nele abriram longos sulcos. En él abrieron largos O surcos. trabalho da cruz El trabajo de la cruz é o arado de Deus. es el arado de Dios. Essas lâminas que passam em nossas vidas. Estas láminas que pasan en nuestras vidas. Porque se nós permanecemos como somos, Porque si permanecemos como somos, nós somos impermeáveis. nosotros somos impermeables. Compreende? ¿Comprende? Deus nos dá a sua palavra. Dios nos da su palabra. Ela cai como chuva sobre nós. Ella cae como lluvia sobre E nosotros. toda a chuva vai para aquela boca de lobo, aquele lugar o próprio no terreno, na rua, onde a chuva escoa. No, sí. Y toda esa agua que cae, toda esa lluvia va a caer como al desagüe. ¿Sí? ¿Se entiende? Nada penetra em nós. Nada penetra en nosotros. Então, é o trabalho da cruz Entonces es el trabajo de la cruz que abre os sulcos em nós. que abre surcos en nosotros. Salmo 66, El Salmo 66, de versos de 10 a 12. del verso 10 al 12, Escute o que diz ali. escuche lo que dice allí. Tu, ó Deus, Tú, ó Dios, nos provaste. porque tú nos probaste, oh Dios, Não o inimigo. no el enemigo, Deus. Dios, Tu, ó Deus, nos provaste. tú nos probaste, Tu nos acrisolaste como se acrisola a prata. nos acrisolaste como se acrisola o se refina la plata, Tu nos fizestes cair na armadilha. tú nos metiste en la red, Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. hiciste que hombres cabalgasen sobre nuestras cabezas. Que figura dura é essa, não é? ¿Qué figura dura esa? ¿No es Nós así? temos tido homens cavalgando sobre nossas cabeças. Hemos tenido hombres cabalgando sobre nuestras cabezas. Temos sofrido pelo nome de Cristo. Hemos sufrido por el nombre de Cristo. Os homens cavalgaram sobre as nossas cabeças. Los hombres cabalgaron sobre nuestras cabezas. Passamos pelo fogo e pela água. Pasamos por el fuego y por el agua. Mas então escute o final do verso. Pero escuche lo que dice el final del verso. Afinal, Al final chegamos a um lugar riquíssimo. llegamos a un lugar riquísimo, Não é uma espacioso. clara expressão do trabalho da cruz? ¿No es una clara expresión del trabajo de la cruz? Salmo 66, 10 a 12. Salmo 66 del 10 al 12. Afinal, chegamos a um lugar riquíssimo. Y nos sacaste a tu abundancia. Então, nos dias de Gideão, a palavra de Deus era guardada Entonces en los días de Gedeón la palabra era guardada no lagar. por los frutos en el lagar. Nós podemos guardar a palavra de Deus mediante o trabalho da cruz. Nosotros podemos guardar la palabra de Dios mediante el trabajo de la cruz. Se a cruz não está operando em nós, a palavra vai se perder. Si la cruz no está operando en nosotros, la palabra se va a perder. Então aí está o trabalho de Gideão, Entonces ahí está el trabajo de Gedeón, libertando dos midianitas. libertándonos de los madianitas. Depois nós temos os filisteus. Después tenemos a los filisteos. E nós sabemos que quem foi usado aí foi Sansão. Y sabemos que fue usado allí Sansón. E o filisteu tem uma tipologia dupla. Y los filisteos tienen una tipología dupla. O filisteu Doble. tipifica o eu. Los filisteos tipifican al yo. Por que eles tipificam o eu? ¿Por qué ellos tipifican al yo? Porque eles foram os últimos inimigos a serem derrotados. Porque ellos fueron los últimos enemigos a ser derrotados. Eles só foram abatidos nos dias de Davi, Ellos solamente fueron abatidos en los días de David. muito depois de Josué. Mucho después de Josué. Os inimigos mais resistentes. Los enemigos más resistentes. O filisteu, El filisteo, que fala do eu. que fala del yo. Mas também há uma outra tipologia ligada ao filisteu. Pero también hay otra tipología ligada a los filisteos. O filisteu, ou os filisteus, falam de imitação espiritual. Los filisteos hablan de imitación espiritual. Isso também é muito interessante. Y eso también es muy interesante. Quando os filisteus deixaram o Egito e foram para Canaã, Cuando los filisteos dejaron Egipto y fueron a Canaán, primeiro é importante você saber isso. es importante que usted sepa eso, Que quando o povo de Deus encontrou os filisteus em Canaã, que cuando el pueblo de Dios encontró a los filisteos en Canaán, eles também estavam no Egito. ellos también estaban en Egipto. E eles saíram do Egito para Canaã. Y ellos salieron de Egipto a Canaán. O mesmo caminho do povo de El Israel. mismo camino del pueblo de Israel. Qual a diferença? ¿Cuál es la diferencia? Os filisteus não passaram pelas duas águas. Los filisteos no pasaron por las dos aguas. Essa é a diferença. Esa es la diferencia. A primeira água é o Mar Vermelho. La primera agua es el Mar Rojo. Como ele é interpretado no Novo Testamento? ¿Cómo se interpretaba en el Nuevo Testamento? 1 Coríntios 10, de 1 a 4. Primero los Corintios 10 del 1 al 4. Todos passamos pela nuvem. Todos pasamos por la E nube. todos fomos batizados na nuvem e no mar, Y todos fuimos bautizados en la nube y en el mar. com respeito a Moisés. En relación a Moisés. Isso claramente é Romanos capítulo 6. Y eso claramente es Romanos capítulo Fomos 6. batizados com Cristo na sua morte. Fuimos bautizados con Cristo en su muerte. Todos que cremos no Senhor e fomos batizados, Todos los que creímos en Cristo y fuimos bautizados, já estamos em Cristo ya estamos en e Cristo já fomos unidos com Ele na sua morte. y ya fuimos unidos a Él en su muerte. Esse é o Mar Vermelho. Eso es el Mar Rojo. Mas então tem que haver uma segunda água. Pero entonces tiene que haber una segunda agua. E nós já falamos na primeira sessão. Y ya hablamos de eso en la primera sesión. Jordão fala de quebrantamento. El Jordán nos habla de quebrantamiento. Entre o Mar Vermelho e o Jordão, Entre
el Mar Rojo y el Jordán, nós temos o deserto. tenemos el desierto. E o que aconteceu no deserto? ¿Y qué pasó en el desierto? Murmurações. Murmuraciones. Não aceitaram o encabeçamento de Deus sobre eles. No aceptaron el encabezamiento de Dios sobre ellos. Rejeitaram o governo do Senhor. Rechazaron el gobierno del Señor. Toda aquela geração morreu no deserto. Toda aquella generación murió en el desierto. Irmãos, não é uma figura impressionante? Hermano, ¿no es esto una figura impresionante? Temos que ter tanto cuidado com ela. Debemos tener tanto cuidado con ella. Porque costumamos pensar assim. Porque acostumbramos a pensar así. Não, nós somos reformados. No, nosotros somos reformados. Sejam calvinistas, luteranos, não importa, Sean calvinistas, luteranos, metodistas. metodistas. Nós somos reformados. Nosotros somos reformados. Então nós cremos que, Entonces creemos que se nós estamos em Cristo, si estamos en Cristo, todos os assuntos estão resolvidos. todos los asuntos están resueltos. Estamos fora do juízo, Estamos fuera del juicio, fora do inferno, fuera del infierno. garantidos no que concerne a herança vindoura. En cuanto a lo que concierne a la herencia venidera, tenemos una garantía. Então temos que ter tanto cuidado com isso. Entonces debemos tener tanto cuidado con esto, Porque a graça soberana de Deus porque la gracia soberana de Dios nunca irá anular nunca irá a anular a responsabilidade do homem. la responsabilidad del hombre. É certo que nós estamos em Cristo. Es cierto que estamos en É Cristo. certo que Deus nos colocou em Cristo. Es cierto que Dios nos colocó en Cristo. Nós não poderíamos chegar lá. Nosotros no podríamos llegar hasta allá. Fomos salvos Fuimos salvos pela graça. por la gracia. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Y eso no es de nosotros, sino un don de Dios. E nem de obras, para que ninguém se glorie. No por obras para que nadie se gloríe. Mas salvação é um assunto. La salvación es un asunto. E herança é outro assunto. Y la herencia es otro asunto. Se nós não entendermos isso, Si no entendemos eso, nós temos que jogar fora metade do nosso Novo Testamento. entonces tenemos que lanzar afuera la mitad de nuestro Nuevo O Testamento. primeiro livro que nós lançaríamos fora é o livro de Hebreus. El primer libro que tendríamos que sacar sería Hebreos. Porque o livro de Hebreus vai falar da riqueza que nós temos em Cristo, Porque el libro de Hebreos va a hablar de la riqueza que tenemos en Cristo. porque ele é o Filho, Porque Él es el Hijo. é o resplendor da glória, Es el resplandor de la é o gloria. herdeiro de todas as Es el coisas. heredero de todas las cosas. E então, baseado nisso, Entonces, basado en esto, o livro vai fazer 5 exortações, el libro va a hacer 5 que exhortaciones, são as mais solenes de toda a Bíblia. que son las más solemnes de toda la Biblia. Para nós termos cuidado com a negligência, Para que tengamos cuidado con la negligencia, com um perverso coração de incredulidade, con un corazón malo de incredulidad, com a apostasia, con la apostasía, com o pecado con el voluntário pecado voluntario e com a indiferença. y con la indiferencia. São 5 exortações. 5 exhortaciones. Todos esses perigos assolam nossa vida espiritual. Todos esos peligros asolan nuestra Aliás, vida espiritual. Aliás, isso não assola o mundo. Perdón. Isso não assola o mundo. Esto no solo el mundo. Isso não assola o mundo. Eso no asola el mundo, perdón. Somente assola a igreja. Sino solamente asola la iglesia. Somos nós que lutamos contra esses inimigos. Somos nosotros que luchamos contra estos enemigos. Negligência, Negligencia, incredulidade, incredulidad, pecado voluntário, pecado voluntario, apostasia apostasía e indiferença. e indiferencia. Então, qual é o tema do livro de Hebreus? Entonces, ¿cuál es el tema del libro de Hebreos? O que está no capítulo 3 e 4? ¿Qué está en el capítulo 3 y O 4? tema de Hebreus é a glória da carreira cristã. El tema del libro es la gloria de la carrera cristiana. E o que está no capítulo 3 e 4 de ¿Qué está en Hebreus? el capítulo 3 y 4 de Hebreos? O povo de Deus no deserto. El pueblo de Dios en el desierto. Entre o Mar Vermelho e o Rio Jordão, Entre el Mar Rojo y el río Jordán estava o povo de Deus no deserto. estaba el pueblo de Dios en el desierto. O que aconteceu com eles? ¿Qué aconteció con ellos? Ouviram a palavra do Senhor. Oyeron la palabra del Señor. Eles ouviram, Ellos la oyeron, mas não misturaram com fé. pero no fue mezclada con fe. Então não puderam entrar na herança. Entonces no pudieron entrar en la herencia. A primeira geração morre no deserto. La primera generación muere en el desierto. Pense sobre isso. Piensa en eso. Porque era uma geração sobre a qual estava o sangue do Cordeiro. Porque era una generación sobre la cual estaba la sangre del Cordero. O sangue do Cordeiro também está sobre nós. La sangre del Cordero también está sobre nosotros. Era uma geração que comeu a carne do Cordeiro da Páscoa. Era una generación que comió la carne del Cordero de la Pascua. Nós também temos tido esse privilégio. Nosotros también hemos tenido ese privilegio. Mas eles resistiram Pero ellos resistieron e morreram no deserto. y murieron en el desierto. Não entraram na terra da promessa. No entraron en la tierra de la promesa. Então o livro de Hebreus vai nos exortar Entonces el libro de Hebreos nos va a exhortar e dizer: não haja em nenhum de vós um perverso coração de incredulidade, y nos va a decir: no hay en vosotros, en ninguno de vosotros, un corazón malo de incredulidad, porque isso vai vos afastar do Deus vivo. porque eso los va a apartar del Dios vivo. Então, sem dúvida, é o livro mais solene do Novo Testamento. Entonces, sin duda, es el libro más solemne del Nuevo Testamento, A Epístola aos Hebreus. la epístola de los Hebreos. Então, quando nós chegamos aos filisteus, como falávamos, Entonces, cuando llegamos a los filisteos, como hablábamos, ele tipifica
o eu ellos tipifican el yo e tipifica a imitação espiritual. y tipifican también una imitación espiritual. Saíram do Egito, chegaram até Canaã, Salieron de Egipto y llegaron a Canaán, mas não passaram nenhuma das duas águas. pero no pasaron por ninguna de las dos aguas. Não foram batizados No fueron bautizados e não foram quebrantados. y no fueron quebrantados. Não foram libertos do mundo No fueron libertos del mundo e nem foram libertos do eu. ni tampoco libertados del yo. E é isso que essas duas águas falam. Y es eso Que as duas águas que las dos falam. aguas nos hablan. Mar Vermelho, Mar Rojo, libertação do mundo. libertación del mundo. Rio Jordão, Río Jordán, libertação do ego. libertación del ego. Então, quando nós chegamos aos filisteus, como Entonces, vimos, Cuando llegamos a los filisteos, como veíamos, Sansão é usado para libertá-los. Sansón es usado para libertarles. Mas eles só são eliminados na época de Davi. Pero ellos solo son eliminados en la época de David. Agora, com relação ao livro, voltando ao livro de Juízes, Ahora volviendo al libro de jueces, 14 juízes foram levantados. 14 jueces fueron levantados. Há uma tabela que um casal de irmãos, querido casal, Marco e Manuela, gastaram aí 2 meses e meio a 3 meses preparando a tradução de umas tabelas e de um material que foi deixado aqui no encontro passado, chamado Bíblia em Esboço. E esses irmãos fizeram um lindo trabalho. E agora está todo disponível em espanhol. Penso que está disponível os 39 livros. 39 livros por enquanto. E farão o trabalho da segunda parte, mais 27 livros, mais 3 meses de trabalho. Para Entenderam? disponibilizar o Bíblia em Esboço. Pode traduzir. Resumo. Marcos y Manuel hicieron una traducción de un material que se nos mencionó el año pasado, ¿recuerdan? Un esbozo sobre la escritura. ¿Ya? ¿Y está disponible? Sim. O Graças Velho ao Senhor. Testamento. Resumen O Velho Testamento. del Antiguo Testamento. O Novo Testamento ainda será disponibilizado. El Nuevo Testamento va a estar disponible pronto. Então os irmãos acham que vão colocar isso em PDF e enviar para os jovens. Entonces los hermanos van a poner esto en PDF y lo van a enviar pronto. Então, nessas tabelas, Entonces en estas tabelas, há o Bíblia em Esboço, que é uma obra. Hay una Biblia en esbozo, o sí, Sim, e há outras tabelas. y hay, ¿qué? Tablas. Y hay otras tablas. Uhum. E numa dessas tabelas, Y en una de estas tablas há um resumo do período dos juízes. hay un resumen del libro de jueces. Então foram Del periodo de jueces. 14 juízes Fueron 14 jueces num período de aproximadamente 400 anos. en un periodo de aproximadamente 400 años. 111 anos foram desperdiçados. 111 años fueron desperdiciados. Eles viveram esses anos debaixo da opressão do inimigo. Ellos vivieron estos años bajo la opresión del enemigo. Foram 6 inimigos principais. Fueron principalmente 6 enemigos. E quando você ver a tabela, você vai ter lá. Y cuando usted va a ver el cuadro, va a verlos allí. Para não precisarmos entrar nesses detalhes. Pero no necesitamos entrar en esos detalles. Agora aqui há algo importante para ser registrado aí. Ahora hay algo importante para ser registrado allí. Observe um ciclo que ocorre nesse livro. Observe un círculo que existe, que ocurre en este libro. Primeiro, a apostasia. Primero, la apostasía. Eles se afastavam do Senhor. Ellos se apartaron del Señor. Esse é o primeiro elemento. Ese es el primer elemento. Deixaram o Senhor. Dejaron al Señor. Você vai encontrar essa expressão no livro de Juízes muitas vezes. Usted va a encontrar esa expresión en el libro de jueces muchas veces. Deixaram o Senhor. Dejaron al Señor. Depois, segundo passo, El segundo paso, opressão. opresión. Porque então, se eles deixaram o Senhor, Porque entonces ellos dejaron al Señor, Deus permitia que os inimigos se apossassem deles. Dios permitía que los enemigos les poseyesen. Será que há uma linguagem correspondente no Novo Testamento? ¿Será que hay un lenguaje correspondiente en el Nuevo Testamento? Tiago 4. Santiago 4. Sujeitai-vos a Deus, Someteos pues a Dios, mas resisti ao diabo, pero resistid al diablo, e ele fugirá de vós. y él huirá de vosotros. Mas quando nós não nos sujeitamos ao Senhor e aos seus caminhos, Pero cuando no nos sujetamos al Señor y a sus caminos, o que acontece conosco? ¿qué es lo que acontece con nosotros? Os inimigos se apossam de nós. Los enemigos se apoderan de nosotros. Então, a apostasia é o primeiro passo. Entonces, apostasía en un primer lugar. Depois da apostasia, opressão. Después de la apostasía, opresión. Deus usava os inimigos para discipliná-los. Dios usaba a los enemigos para E disciplinarles. assim é também conosco. Y así es también con nosotros. Logo em seguida, terceiro passo, Tercer paso, arrependimento. arrepentimiento. Pela graça do Senhor, Por la gracia del Señor, a opressão então vinha sobre eles la opresión venía sobre ellos como uma vara de Deus como una vara de Dios e eles se y arrependiam. ellos se arrepentían.
E quando eles se arrependiam, Y cuando se arrepentían, temos o quarto passo: tenemos el cuarto paso, restauração. restauración. Agora o problema é que esse ciclo se repete 12 vezes. Ahora el problema es que este círculo se repite 12 veces. Eles apostataram 12 vezes. Ellos apostataron 12 Eles veces. foram oprimidos 12 vezes. Ellos fueron oprimidos 12 veces. E eles se arrependeram 12 Y vezes. se arrepintieron 12 E veces. restaurados 12 Y vezes. restaurados 12 veces. Mas o que significa esse período? ¿Pero qué significa este O periodo? período mais negro da história de Israel. El periodo más negro de la historia de Israel. O que precisamos compreender aqui Lo que necesitamos comprender aquí é que não precisava ser dessa maneira. es que no necesitaba ser de esa manera. Eles poderiam seguir com o Senhor, Ellos podrían seguir con el Señor, receber a palavra do Senhor, recibir la palabra del Señor, expulsar os inimigos totalmente. expulsar totalmente a los enemigos. Volte, por favor, para o capítulo 1 de Juízes. Vuelva por favor al capítulo 1 de Jueces. Observe essa frase no verso 27. Observe la frase en el verso 27. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán. 28, 28, parte final. parte final. Não os expulsou de todo. Mas no lo arrojó. 29. 29. Efraim não expulsou os cananeus. Tampoco Efraín arrojó el cananeo. Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron. Versículo 30. Tampoco Zebulón arrojó a los que habitaban en Quirón. Aser não expulsou os habitantes de Aco. Aser no arrojó a los que habitaban en Aco. Na sequência, os versos estão em sequência. Los versos están en secuencia. Verso 32, Verso 32, parte final. parte final. Porquanto não os expulsaram. Pues no los arrojó. 33. 33. Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes. Então nós temos o capítulo 2, verso 2. Entonces tenemos capítulo 2, verso 2. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra. Antes, derrubareis seus altares, contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizestes? Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mí vos. ¿Por qué habéis hecho esto? Assim o ciclo começou. Así el círculo comenzó. Interessante que a palavra no versículo 1 do capítulo 2, Es interesante que la palabra en el capítulo capítulo 2, versículo capítulo 2, 1. verso 1, Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim. subió el ángel del Señor de Gilgal a Boquim. O que significa Gilgal ¿Qué significa Gilgal? na língua original? En el lenguaje original, Despojamento. despojamiento. Em Gilgal, nós lemos lá em Josué 5, Nosotros leímos en Josué 5, en Gilgal, que quando eles passaram o Jordão, que cuando ellos pasaron por el Jordán, eles foram circuncidados. ellos fueron circuncidados. Os irmãos se lembram? ¿Se acuerdan? Eles fizeram facas com lascas de pederneira, com pedaços de pedra, de rocha. Ellos hicieron cuchillos con pedazos de piedras. E os homens foram circuncidados. Y los hombres fueron E circuncidados. aquele lugar se chamava Gilgal, Y aquel lugar se llamaba Gilgal, que significa despojamento. que significa despojamiento. Muito interessante. Muy interesante. Porque eles tinham acabado de passar o Jordão Porque ellos habían acabado de pasar el e Jordán foram circuncidados. y fueron O circuncidados. despojamento do corpo da carne, El despojamiento del cuerpo de la carne, que é a circuncisão de Cristo. que es la circuncisión de Cristo. Lembra como Paulo fala sobre isso? ¿Se acuerda cómo Pablo habla sobre esto? Então está lá na tipologia. Entonces está allí la tipología. E aquele lugar se chamou Gilgal. Y aquel lugar se llamó Gilgal. Agora aqui eles estão em Boquim. Ahora ellos están aquí en Boquim. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim. Subió el ángel de Jehová de Gilgal a Boquim. Muito interessante. Muy interesante. Boquim significa lamentações. Boquim significa lamentaciones. Enquanto eles puderam celebrar a Páscoa, Mientras ellos podían celebrar la Pascua, adorar o Senhor, adorar al Señor, foram circuncidados, fueron circuncidados, comeram das novidades da terra de Canaã. comieron de las primicias de la tierra de Canaán. Não é isso maravilhoso? ¿No es eso maravilloso? Mas isso é Josué 5. Pero eso es Josué 5. Agora, quando chegamos aos juízes, Pero cuando llegamos a jueces, lamentações. lamentaciones. Subiram de Gilgal a Boquim. Subieron de Gilgal a Boquim. Por que eles têm que lamentar? Porque ellos tienen que lamentar. Não expulsaram. No expulsaron. Não expulsaram. Não expulsaram. Não expulsaram. No expulsaron. Então agora eles terão que lamentar. Entonces ahora ellos tendrán que lamentar. Porque Deus é bom. Porque Dios es bueno. Deus é fiel. Dios es fiel. Ele é quem estende a sua mão de disciplina. Él es quien entiende su mano de disciplina. Ele sabe que esses inimigos iriam aniquilar conosco. Él sabe que estos enemigos irían a aniquilarnos. Iriam nos fazer paralisar na nossa carreira cristã. Nos iban a paralizar en nuestra carrera cristiana. Então Deus é bom. Entonces Dios es bueno. Deus é fiel. Dios es fiel. Ele administra os seus inimigos. Él administra a sus enemigos. Para que até mesmo os seus inimigos Para que incluso sus enemigos sejam usados em nossas vidas. sean usados en nuestras vidas. Mas não vamos confundir as coisas. Pero no vamos a confundir las cosas. Deus
deseja que tenhamos corações que respondam a Ele. Dios desea que tengamos corazones que respondan a Él. Então, 12 vezes esse processo aconteceu. Entonces 12 veces aconteció el proceso. 14 juízes, 14 jueces, 6 povos opressores 6 pueblos e opresores 111 anos perdidos. y 111 años perdidos. Porque não compreenderam o chamamento de Deus. Porque no comprendieron el llamamiento de Dios. Libertos do Egito Libertados de Egipto para herdarem a terra de Canaã. para heredar la tierra de Canaán. Então, essa nota é extremamente importante. Entonces esta nota es muy importante. Porque eles não expulsaram os inimigos. Porque ellos no expulsaron a los enemigos. Agora nós vamos passar uma relação aqui para os irmãos. Entonces ahora vamos a ver una relación aquí con los hermanos. Seria muito interessante você anotar. Sería muy interesante que ustedes pudieran anotar esto. As 7 coisas fracas em Juízes. Hay 7 asuntos Fracos. flacos o débiles en jueces Que Deus usou de uma maneira única, soberana e maravilhosa. que Dios usó de una manera única y soberanamente poderosa, Essas coisas fracas estas cosas débiles para libertar o seu povo. para libertar a su Que pueblo, seriam inimagináveis. que serían inimaginables. Veja a maneira de Deus. Vea usted la manera de Dios. Antes de citar essas coisas, Antes de citar estas cosas, vamos de novo ao Novo Testamento. vamos del Nuevo al Nuevo Testamento E vamos ver qual é o princípio espiritual. y vamos a ver cuál es el principio espiritual Tão precioso, irmão. tan precioso. Está em 1 Coríntios, capítulo 1, Está en 1 Corintios capítulo 1, verso 27 e 28. versículos 27 y 28. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo Porque lo débil de este mundo escogió Dios, e as coisas desprezadas e aquelas que não são, y lo despreciado y lo que no era, para reduzir a nada aquelas que são. para avergonzar Pode ler o a versículo nada. 27, ¿Sí? por favor. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Em particular, essa expressão. Deus escolheu Deus coisas escolheu. fracas do mundo Dios escogió lo débil del mundo para envergonhar as fortes. para avergonzar a lo fuerte. Então, vamos ver esse princípio no livro de Juízes. Entonces vamos a ver este principio en el libro de Então, Jueces. prepare seu lápis aí. Entonces prepare su lápiz ahí. Primeiro, capítulo 3, verso 21. Capítulo 3, verso 21. Deus está usando um homem canhoto. Dios está usando a un hombre zurdo. E essa é uma coisa fraca. Y esto es un asunto débil. Como já citamos, Eude para libertar de Eglon. Es Ahod para libertar de Eglón, Libertando de Moabe, dos Moabitas. libertándonos de los moabitas. Então, primeira coisa fraca, um homem canhoto. Entonces, primer asunto, un hombre zurdo. Capítulo 3 ainda, verso 31. Capítulo 3, verso 31. Uma aguilhada de bois nas mãos de Sangar. Una guijada de bueyes en las manos de Sangar. Outra coisa fraca. Otro asunto débil. Como usar uma aguilhada de bois para libertar dos filisteus? ¿Cómo usar una guijada de bueyes para libertar del pueblo de los filisteos? Feriu a 600 homens dos filisteus Hirió a 600 hombres de los filisteos com uma aguilhada de bois. con una guijada de bueyes. Segunda coisa fraca. Segunda cosa Deus escolheu as coisas fracas para Deus- envergonhar as fortes. Dios escogió lo débil para avergonzar a los fuertes. Terceiro elemento, capítulo 4, verso 4. Tercer elemento, capítulo 4, verso 4. Débora, Débora, profetiza, mulher de Lapidote. profetiza, mujer de Lapidot. Essa é a quarta coisa fraca. Esse é Ou o a terceira coisa fraca. Esta es la tercera cosa débil. Que as irmãs não se ofendam. Que las hermanas no se ofendan. Mas Pedro diz, em 1 Pedro capítulo 3, Pero en 1 Pedro capítulo 3 a mulher é o vaso mais fraco, nos es dicho que la mujer es el brazo más frágil. frágil. Muito mais na situação como essa de uma opressão militar. Mucho más aún en una operación como esta, una operación militar. Deus usa uma mulher, Débora, para libertar dos cananeus. Dios usó una mujer para libertad de los cananeos. Quarto elemento, Cuarto elemento, capítulo 4, verso 21. capítulo 4, verso 21. Pode ler, por favor. Pero Yael, mujer de Ber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la esclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Aqui, na verdade, nós temos duas e uma só. Temos de novo essa mulher Aquí de nuevo tenemos esta mujer e a estaca de tenda. y tenemos una estaca de tienda. Uma simples estaca de tenda Una simple estaca de tienda que foi cravada na testa desse inimigo. que fue clavada en la frente de este enemigo.
O quinto elemento. El quinto elemento. Capítulo 9, verso 53. Capítulo 9, verso 53. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Mais uma vez. Una vez más, Outra vez, outra mulher Outra vez, lançando outra uma mulher. pedra de moinho na cabeça de Abimeleque. lanzando una piedra de molino sobre la cabeza de Abimelech. O sexto elemento, capítulo 7, verso 20. Sexto elemento, capítulo 7, verso 20. Os cântaros e as buzinas dos 300 homens de Gideão. Los cántaros y las trompetas de los hombres de Gedeón. Cântaros e trombetas dos homens de Gideão. Cántaros y trompetas de los hombres de E Gedeón. apenas 300 homens. Y solo 300 hombres. Você se lembra que Deus foi reduzindo o exército de Gideão ¿Usted se acuerda que Dios fue reduciendo el ejército de Gedeón para que as coisas fracas envergonhassem as fortes. para que lo débil avergonzase a lo fuerte? Então, capítulo 15, verso 16. Entonces, capítulo 15, verso O 16. sétimo elemento. Séptimo elemento. Uma queixada de jumento nas mãos de Sansão. Una quijada de un asno en la mano de Sansón. Mais uma coisa fraca. Otro asunto débil. Deus escolheu as coisas fracas. Dios escogió lo débil. Então, irmãos, basicamente esse é o livro de Juízes. Entonces, hermanos, básicamente este es el libro de jueces. Aquele ciclo que se repete, aqueles 4 aspectos, Aquel círculo que se repite en estos 4 aspectos. e cada inimigo específico fala de uma opressão específica. Y cada enemigo específico habla de una opresión específica. Nós estávamos citando, quando citamos os midianitas, Cuando citamos a los madianitas, não falamos especificamente o que os midianitas significam. no hablamos específicamente de lo que significan. Então anote aí. Entonces anota allí. Os midianitas apontam para tudo aquilo que nos tira o deleite de Cristo. Los madianitas apuntan hacia todo aquello que nos saca del deleite de Cristo. Eles plantavam na terra, Ellos plantaban la tierra, mas não conseguiam colher e comer. pero no conseguían recoger y comer. Estavam na terra, mas a terra não estava neles. Estaban en la tierra, pero la tierra no estaba en ellos. Os midianitas tipificam tudo que tira o deleite de Cristo. Los madianitas tipifican todo aquello que quita el deleite de Cristo. Então, esse basicamente é o livro de Juízes. Entonces este es básicamente el libro de jueces. Vamos falar um pouco, rapidamente, sobre Ruth. Vamos a hablar un poco rápidamente sobre Ruth. Vamos ter que gastar 10 minutos. Vamos a tener que ocupar 10 minutos. O livro paralelo a Ruth no Novo Testamento, sem dúvida alguma, é Efésios. El libro paralelo al libro de Ruth en el Nuevo Testamento, sin duda, es Efesios. Veja bem essa história maravilhosa. Vea bien esta historia maravillosa. Temos 4 capítulos em Ruth. Tenemos 4 capítulos en Ruth. Cada capítulo tem uma ênfase. Cada capítulo tiene un énfasis. E cada capítulo tem um cenário. Y cada capítulo tiene un escenario. É um livro maravilhoso. Es un libro maravilloso. O primeiro capítulo, Primer capítulo, Ruth é a Moabita. Ruth en la Moabita. Se você abrir o livro de Ruth, Si abrimos el libro de Ruth, assim está no capítulo 1, verso 22. así está en el capítulo 1, verso 22. Ruth, sua nora, a Moabita. Así volvió Noemí, Ruth, la Moabita, y su nuera con ella. Esse é o capítulo 1. Ese es el capítulo 1. Ruth era totalmente estranha às alianças da promessa. Ruth era totalmente extraña a las alianzas de la promesa. Não é isso que é dito em Efésios 2? ¿No es dicho eso lo que nos dice eso Efesios 2? Estáveis separados de Cristo. Estabais separados de Cristo. Esse é Ruth, Eso es Ruth, a Moabita. la Moabita. Estranha às alianças da promessa. Extraña a las alianzas de la promesa. Não tendo esperança. No teniendo esperanza. Qual era a esperança de Ruth? ¿Cuál es la esperanza de Ruth? Ruth estava viúva. Ruth estaba viuda. Sua sogra estava viúva. Su suegra estaba viuda. 2 viúvas totalmente desamparadas. 2 viudas totalmente desamparadas. Nenhum curso promissor. Ningún curso prometedor. As 2 iriam morrer de fome. Las 2 iban a morir de hambre. Ruth e Noemi. Ruth y Noemí, Separados de Deus, separados de Dios estranhos às alianças da promessa, y extraños a las alianzas de la promesa, sem esperança. sin esperanza. Ruth, a Moabita. Ruth la Moabita. E qual é o cenário do capítulo 1? ¿Y cuál es el escenario del capítulo 1? Está muito claro. Es muy claro. A terra de Moab. La tierra de Moab. Eles deixaram Belém. Ellos dejaron Belén. Elimelec Elimelech deixou Belém com a sua esposa e os filhos dejó a Belén con su esposa y sus hijos e as noras y las nueras e foram para a terra de Moab. y fueron a la tierra de Moab. Moab é uma figura da carne. Moab es una figura de la carne. Belém significa casa do pão. Belén significa casa del pan. Elimelec não passou fome.
Elimelec no pasó hambre. Elimelec deixou a terra de Belém, de Judá, por medo da fome. Elimelec dejó la tierra de Belén, de Judá, De Belém. por miedo del hambre. Ele tinha medo da fome. Él tenía miedo del hambre. Então ele passou por esse teste e não foi aprovado. Entonces él pasó por esta prueba y no fue aprobado. Belém é a casa do pão. Belén es la casa de pan. Ele nunca deveria ter deixado Belém. Él nunca debería haber dejado Belén. Mas ele deixou Belém e foi para a terra de Moabe. Pero él dejó Belén y fue a la tierra de Moab. Moabe é uma figura da carne. Moab es una figura de la carne. Paulo vai dizer em Romanos assim: Pablo nos va a decir en Romanos a así. mente posta na carne é morte. La mente puesta en la carne es muerte. Quando Elimelec colocou sua mente em Moabe Cuando Elimelec puso su mente en Moab e deixou Belém, y dejó Belén, o que aconteceu em ¿qué es lo que Moabe? aconteció? Mortes. En Moab, muerte. A mente posta na carne é morte. La mente puesta en la carne es muerte. Então Ruth no capítulo 1, ela está na terra de Moabe. Entonces Ruth en el capítulo 1 está en la tierra de Moab. Então ela é Ruth a Y Moabita. entonces ella es Ruth la Moabita. Cenário, terra de Moabe. Escenario, tierra de Moab. Quanto a Ruth, Ruth a Moabita. En cuanto a Ruth, Ruth la Moabita. Capítulo 1, verso 22. Capítulo 1, verso 22. Capítulo 2. Capítulo 2. O cenário é o campo de Boaz. El escenario es el campo de Boaz. Um maravilhoso cenário. Un maravilloso escenario. Porque Boaz era aquele homem tão rico. Porque vos eres este hombre tan rico. E esse livro é tão lindo. Y este libro es tan lindo. Diz que Ruth entrou por casualidade no campo de Boaz. Dice que Ruth entró por casualidad en los campos de Boaz. Para ela, uma casualidade. Para ella una casualidad. Mas isso estava nos arranjos de Deus. Pero eso estaba en los arreglos de Dios. Então Ruth entra no campo de Boaz. Entonces Ruth entra en los campos de Boaz. E Boaz vai se apresentar a Y ela. Boaz se va a presentar a ella. Logo no capítulo 2, os primeiros versos. Y luego en el capítulo 2, en los primeros versos, Ruth está colhendo espigas. Ruth está recogiendo espigas. Então Boaz vai até aqueles lavradores, Y entonces vos vas hasta aquellos os labradores, seus empregados, sus empleados, e pergunta a eles quem é essa moça. y le pregunta, ¿quién es esta muchacha? Então eles falam para ele sobre Ruth. Y ellos entonces le hablan a él sobre Ruth. E ele vai dirigir uma palavra a Ruth. Y él va a dirigir una palabra a Ruth. Boaz Vos significa significa, nele há força, en él hay fuerza, uma figura clara de Cristo, una figura clara de Cristo, onde a igreja respiga, colhe as espigas no campo de Boaz. donde la iglesia recoge las espigas en el campo de Boaz. Então Boaz se apresenta a Ruth Entonces Boaz se presenta a Ruth e ele diz algo maravilhoso a ela. y él dice algo maravilloso a ella. Versículo 8 do capítulo 2. Versículo 8 del capítulo 2. Não vás colher a outro campo. No vayas a espigar a otro campo. O que isso significa na linguagem do Novo Testamento? ¿Qué significa eso en el lenguaje del Nuevo Testamento? Não ameis o mundo, No améis al mundo, nem as coisas que no mundo há. ni las cosas que hay en el mundo. O que Boaz tem a dizer a Ruth em primeiro lugar? ¿Qué es lo que vos tenía que decir a Ruth en primer lugar? Não vás colher a outro campo. No vayas a espigar a otro campo. Mas não apenas isso. No Pero não versículo solo isso. 9. Pero no solo eso, en el versículo 9, Aqui ficarás com as minhas servas. aquí estarás junto a mis criadas. Verso 9, parte final. Verso 9, parte final. Sim, aqui. Bebe do que os servos tiraram. Verso 9, parte final. Bebe agua de lo que sacan los criados. Não passes daqui. Verso 8, parte final. Verso 8, parte final. Aqui ficarás com as minhas servas. Y aquí estarás junto a mis siervas. Preste atenção nessas duas frases. Ponga atención a esas dos frases. Não vás colher a outro campo. No vayas a espigar a otro campo. Aqui ficarás com as minhas servas. Aquí estarás junto a mis criadas. Não é isso maravilhoso? ¿No es eso maravilloso? Não ameis o mundo. No améis al mundo. Não vás colher em outro campo. No vayas a recoger a otro campo. E aqui ficarás com as minhas servas. Y aquí estarás con mis siervas. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. Então o cenário no capítulo 2 é o campo de Boaz. Entonces el escenario en el capítulo 2 es el campo de Boaz. E Ruth no capítulo 2 é a segadora, ou a que recolhe espigas. Y Ruth en el capítulo 2 es la segadora o aquella que recoge Ela espigas. já deu um passo a mais. Ella dio un paso más. Antes era Ruth a Moabita. Antes era Ruth la moabita. Agora é Ruth a segadora. Ahora es Ruth la segadora. Mas a história não terminou. Pero la historia no termina aún. Então nós vamos para o capítulo 3. Entonces vamos al capítulo 3. E o cenário no capítulo 3 Y el escenario en el capítulo 3 é a eira de Boaz, es la era de Boaz, onde os grãos foram colocados. donde los granos fueron colocados. E Boaz está cheio de alegria no seu coração, Y Boaz está lleno de alegría en su corazón, dormindo naquele monte de grãos. durmiendo en aquel monte de granos. Você já leu o livro de Ruth? Usted ya leyó el libro de Ruth. Então Ruth vai se apresentar a Boaz. Entonces Ruth se va a presentar a Boaz.
Todos os princípios espirituais são maravilhosos. Todos los principios espirituales son maravillosos. Veja esse mais. Vea este más. É dito que Boaz estava dormindo coberto. Estaba escrito que vos estaba durmiendo cubierto. Então Ruth se achega a ele, Entonces Ruth se acerca a él, depois de se lavar, después de haberse lavado, depois de se ungir después de haberse ungido e vestir seus melhores vestidos. y vestir sus mejores vestidos. Que figura mais linda. Qué figura más Do linda. adorno da igreja, Del adorno de la para se iglesia. apresentar a Cristo. Para presentarse a Cristo. Então Ruth se chega a Boaz, Entonces Ruth se acerca a vos e Boaz está dormindo. y vos está durmiendo. Então é dito que ela descobre os seus pés. Entonces nos es dicho que ella descubre sus pies. E quando ela descobre os seus pés, Y cuando descubre sus pies, ele apresenta o seu rosto a ela. él presenta su rostro a ella. Assim é na vida espiritual. Así en la vida espiritual. Quando nós descobrimos o que é estar aos pés do Senhor, Cuando descubrimos lo que es estar a los pies del Señor, então ele nos mostra o seu rosto. entonces Él nos muestra su rostro. Assim como Maria aos pés do Senhor. Así como María a los pies del Señor. Então ali estava Ruth. Entonces ahí estaba Ruth. E quando Ruth se apresenta a ele, Y cuando Ruth se presenta a él, capítulo 3, verso 9, capítulo 3, verso 9, ele pergunta: quem és tu? él pregunta, ¿quién eres? E ela responde: sou Ruth, a tua serva. Ella responde, soy Ruth, tu sierva. Então guarde essas expressões. Entonces guarda esas expresiones. Há um progresso aí. Hay un progreso allí. Ruth a moabita, Ruth la moabita, Ruth a segadora, Ruth la segadora, Ruth a serva. Ruth la sierva. Agora falta um passo mais. Ahora falta un paso más. Quando chegamos ao capítulo 4, Cuando llegamos al capítulo 4, o cenário é a porta de Belém. el escenario es la puerta de Belén. E o versículo 13 do capítulo 4. El versículo 13, el capítulo 4. Assim tomou Boaz a Ruth, e Assim- ela passou a ser a sua mulher. Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Não é maravilhoso esse livro? ¿No es maravilloso este libro? Esse livro conta toda a nossa história. Este libro cuenta toda nuestra historia. Nós éramos os moabitas, Éramos unos moabitas, estranhos às alianças da promessa, extraños del pacto, sem esperança, sin esperanza, sem Deus no mundo, sin Dios en el mundo, destinados à morte. destinados a la muerte. Então nós respigamos no campo de Boaz. Entonces espigamos en los campos de vos. Nós não sabíamos, No sabíamos, mas ele estava nos chamando. pero Él nos estaba llamando. Ele estava ordenando as circunstâncias. Él estaba ordenando las Ele circunstancias. estava preparando tudo. Él estaba preparando E todo. quando nós nos vimos, Y cuando nos vimos, nós estávamos comendo dos campos de Boaz. estábamos comiendo de los campos de vos. Então Boaz se aproximou de nós Entonces vos se aproximó de nuevo e disse a nós: y nos dijo, não ameis o mundo, no améis el mundo, não vá escolher em outro campo. no vayas a recoger otro campo, Fique aqui com os meus servos. quédate aquí con mis siervos. E então nós fomos levados a nos lavar, Entonces fuimos llevados a lavarnos, lavados pela lavagem de água pela palavra, lavados por el lavamiento del agua de la palabra, e também cheios do Espírito. y también llenos del Espíritu. Tudo isso é o livro de Efésios. Todo eso es el libro de Efesios. Todas essas frases são daí. Todas estas frases son de allí. Então Ruth se lava Entonces Ruth se lava, e unge se e unge, veste os vestidos viste los vestidos e vai à eira. y va a la era. Para quê? ¿Para qué? Para se colocar aos pés de Boaz. Para ponerse a los pies de vos. E quando ela se coloca aos pés de Boaz, Cuando ella se pone a los pies de vos, Boaz se apresenta a ela. él se presenta a ella. E Ruth fica um tanto inquieta. Y ella queda un tanto inquieta. E então Boaz diz algo a ela, Y entonces vos dice algo a ella, que ele iria resolver este assunto. que él iba a resolver ese asunto. Esse capítulo 3 de Ruth, Ese capítulo 3 de Ruth, versículo 18, versículo 18, contém uma narrativa de Noemi, contiene una narrativa sobre Noemí, a sogra de Ruth, la suegra de Ruth, tão preciosa. tan preciosa. E ela diz assim para Ruth: Y ella dice así a Ruth, espera, minha filha, espérate, hija mía, até que saibais em que darão essas coisas. hasta que sepas cómo se resuelve el Porque asunto. aquele homem não descansará enquanto não se resolver esse caso ainda hoje. Porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Que assunto? ¿Qué asunto? Boaz iria tomar Ruth para ser a sua esposa. Vos iba a tomar a Ruth para ser su esposa. Este homem não descansará Este hombre no descansará até que esse assunto seja resolvido. hasta que este asunto sea resuelto. Quando esse assunto será resolvido? ¿Cuándo este asunto será resuelto? Apocalipse 19. Apocalipsis capítulo 19. Bem-aventurados Bienaventurados os que são chamados para as bodas do Cordeiro, los que son llamados a las bodas del Cordero, cuja esposa a si mesma já se ataviou. cuya esposa a sí misma se ha preparado. Foi isso que Ruth fez para encontrar Boaz. Es eso lo que Ruth hizo para encontrar a vos. Lavou-se, ungiu-se e vestiu os melhores vestidos. Se lavó, se ungió y se vistió con los mejores vestidos. Então nós temos também essa expressão no verso 11 do capítulo 3. Y tenemos también esta expresión en el verso 11 del capítulo 3, Parte final. parte final. Toda a cidade do meu povo sabe que és mulher
virtuosa. pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Como o livro de Efésios chama isso? ¿Cómo el libro de Efesios llama eso? Que Cristo está lavando a igreja pela lavagem de água da palavra Que Cristo está lavando a la iglesia por medio del lavamiento del agua de la palabra para apresentar a si mesmo para uma presentar igreja a sí- gloriosa. para presentarse a sí mismo una A iglesia mulher gloriosa. virtuosa. La mujer virtuosa. Aqui em Ruth e em Provérbios 31. Aquí en Ruth y en Proverbios 31. É uma figura da igreja gloriosa. Es una figura de la iglesia gloriosa. Então, Entonces, como o livro conclui? ¿cómo concluye el O libro? cenário do capítulo 4 é a porta de Belém. El escenario del capítulo 4 es la puerta de Belén. E Ruth aqui é a esposa. Y Ruth aquí es la esposa. Não é um livro maravilhoso? ¿No es un libro maravilloso? Um livro de amor, Un libro de amor, em que a palavra amor como verbo não é mencionada en que la palabra amor como un verbo no es mencionada em nenhum lugar do livro, en ningún lugar del libro como verbo. como verbo. Essa palavra não aparece em Ruth. Esta palabra no aparece en Ruth, Mas Ruth é o livro de amor. pero Ruth es el libro de amor. Ruth é inicialmente a moabita. Ruth es inicialmente una moabita E esse éramos nós. y ese éramos nosotros, Estranhos e sem esperança. extraños y sin esperanza. Ruth se torna a segadora. Ruth se torna la segadora E nós fomos chamados para respigar no campo das insondáveis riquezas de Cristo. Nosotros fuimos llamados a espigar en los campos de las insondables riquezas de Cristo. Nosso Boaz. Nuestro voz. Isso é Efésios 3:8. Y eso es Efesios 3:8. E depois Ruth dá um passo mais e agora é a serva. Y después Ruth da un paso más y entonces ahora es la sierva. E no capítulo 5 de Y en el Efésios, capítulo 5 de Efesios, Paulo vai mostrar essa relação da igreja de Cristo encabeçando a igreja. Pablo nos va a mostrar este asunto de Cristo encabezando a la iglesia. Ela é a serva do Senhor. Ella es la sierva del Señor. E finalmente no capítulo 4, Y finalmente en el capítulo 4, Ruth é a esposa. Ruth, la esposa. De uma moabita para uma esposa. De una moabita a esposa. Grande é esse mistério. Grande es este misterio. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Mas digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Então esses dois livros formam esse par. Entonces estos dos libros forman este par. Batalha espiritual e Batalla união com espiritual, Cristo. batalla espiritual y unión con Cristo. As duas coisas são vividas ao mesmo tempo. Las dos cosas son vividas al mismo tiempo. Quanto mais a palavra de Deus está encontrando lugar em nós, Cuanto más la palabra de Dios encuentra lugar en nosotros, os inimigos estão sendo expulsos, los enemigos son expulsados. nós estamos vivendo uma vida aos pés do Senhor, Estamos viviendo una vida a los pies del Señor. então mais nós viveremos a realidade da vida de união com Cristo. Entonces más viviremos la realidad de la vida de unión con Cristo. Por isso, soberanamente, o Espírito Santo colocou esses dois livros juntos. Por eso soberanamente el Espíritu Santo colocó estos dos libros juntos. Trevas e luz, Tinieblas y luz. Juízes e Ruth, Jueces y Ruth. batalha espiritual Batalla espiritual e união com Cristo. y unión con Cristo. Então nós vamos terminar aqui esse período. Entonces vamos a terminar este periodo. Ainda temos uma tarefa dentro desses livros históricos. Aún tenemos una tarea dentro de estos libros históricos. Talvez não toquemos em nada sobre os 6 próximos livros. Quizás no toquemos nada sobre los 6 próximos libros. Ou algo muito rapidamente. O algo muy breve. Samuel, Reis e Crônicas. Samuel, Reyes y Crónicas. 6 livros. 6 libros. Talvez falemos alguma coisa muito objetiva Quizás hablemos algo muy objetivo na sessão da tarde. en la sesión de la tarde. E vamos já nos deter nos livros de Esdras, Neemias e Esther. Y vamos a detenernos en los libros de Esdras, Nehemías y Esther. Porque nós dissemos que esses livros vão fazer o remate dessa sessão histórica. Porque vamos a ver que estos libros van a ser el remate de esta sesión O histórica. fundamento é Josué El fundamento es Josué e o remate é Neemias. y el remate es Nehemías. Então seguimos aí na próxima sessão. Entonces vamos a continuar allí en la segunda sesión. Que o Senhor possa ter nos concedido, irmãos, Que el Señor pueda habernos concedido, hermanos, sementes, semillas, como também falamos o ano passado, como también hablamos el año para pasado, colocarmos em nossa pequena sacola para poner en nuestro pequeño saco e semearmos isso diante do Senhor, y sembrar esto delante del Señor, estudando, meditando e orando, estudiando, meditando y orando, para que essas sementes frutifiquem. para que estas semillas fructifiquen. Em uma abordagem panorâmica, En un abordaje panorámico, nós não podemos fazer muito mais do que lançar sementes. nosotros no podemos hacer nada más que lanzar semillas. Então você tem que ser um habilidoso recolhedor de sementes. Entonces usted tiene que ser un habilidoso recolector de semillas. Ir enchendo a sua sacola Ir llenando su saco para que possa plantar aos pés do Senhor. para que pueda plantar a los pies del Señor. Então vamos concluir aqui, vamos orar juntos. Vamos a concluir aquí y orar juntos. Senhor, te somos gratos Señor, estamos agradecidos por essa manhã de comunhão que o Senhor nos tem dado. por esta mañana de comunión que el Señor nos ha dado. Puríssima é a tua palavra. Purísima es tu palabra, Por isso nós a estimamos. por eso la estimamos. Realmente ela é lâmpada para os nossos pés Realmente ella es lámpara a nuestros pies
temos uma súplica diante do Senhor. Tenemos una súplica delante del Señor. Que tudo aquilo que o Senhor quis semear em nossos corações seja guardado. Que todo aquello que el Señor quiso sembrar en nuestros corazones sea guardado. Não permita que teu inimigo roube as tuas sementes. No permitas que tu enemigo robe tus semillas. E que sejamos fiéis em plantá-las Y que seamos fieles en plantarlas. em meditação e estudo. En meditación y estudio. Para que o Senhor fale de modo mais claro e íntimo aos nossos corações. Para que el Señor hable de una manera más clara e íntima en nuestros corazones. Continuamos em tua presença, esperando em ti para o restante desse dia. Continuamos en tu presencia esperando en ti para el resto de este día. Em nome do Senhor Jesus. En el nombre del Señor Jesús. Amém. Amén.